Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Tiago Ayub, criador da Lavanderia Sem Franquia. Tiago, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos vocês que estão vendo a gente. Tiago, antes de a gente falar do seu negócio propriamente, eu gostaria que você falasse um pouquinho do início da sua trajetória e como você chegou a criar a Lavanderia Sem Franquia. Eu aprendi sobre lavanderia de autosserviço, comecei a entender o que era lavanderia de autosserviço aos 8 anos de idade. Então, estava fazendo 9 anos ali, fui aos Estados Unidos, havia uma excursão, e mais ou menos na metade desse tempo, tinha o parquinho de diversão que eu mais queria ir, que era o parquinho aquático. Quando eu acordei, não tinha como tomar café da manhã, a gente estava no hotel e já estava meio atrasado, e eu fui tomar um todinho, e quando eu tomei esse todinho, ele espirrou na minha camisa, eu puxei o canudinho de dentro do todinho e ele espirrou na minha camisa. E aí, a minha mãe falou, ó, a gente vai sair daqui a 1 hora e você precisa ver o que vai fazer, porque não tem outra farda e não dá pra você ir, você vai ficar aqui no hotel. Eu saí correndo, porque eu lembrava que quando eu entrei nesse hotel, no primeiro andar tinha um monte de máquina de lavar. Eu peguei umas moedinhas lá da bancada e saí correndo lá pra baixo. Inclusive, até fiquei sem camisa lá, com 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade, pra botar a minha camisa pra lavar. E, cara, botei pra lavar com uma moedinha de 50 cents, botei pra secar. Voltei até o meu quarto de hotel, mas a minha mãe e meus irmãos já não estavam mais lá, eles tinham ido até o parquinho de diversão. E eu não fui pro parquinho, mas ficou o aprendizado de que eu poderia lavar minhas roupas muito rápido, né? E aquilo ficou na minha cabeça ao longo do tempo. E aí eu fui crescendo, fazendo diversas outras atividades. Me formei em biologia, depois me tornei mestre pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Iniciei um doutorado e comecei a trabalhar com tudo que eu podia, enfim, nas áreas que eu entendia. Até que, há alguns anos atrás, há 5, 6 anos atrás mais ou menos, eu consegui me estabilizar financeiramente. E aí eu falei, cara, aquele negócio ali de quando eu era criança, agora eu acho que vai rolar. Já tinha um dinheiro para montar, para abrir, né? E aí eu contratei uma empresa, uma franquia, onde eu ia montar ali a minha lavanderia. Só que devido a diversos problemas que as franquias vão trazendo, aquela falta de conhecimento, e eu decidi desistir do negócio e começar esse negócio sozinho. Só que esse negócio, começar sozinho, me parece que foi ruim igual, porque eu não entendia nada do negócio. Falei, bom, tô desamparado pela franquia, tô desamparado sozinho, só que eu tinha recursos, né? E eu comecei a viajar para outros países. E aí, cara, demorei cerca de 2 anos para estabilizar a minha lavanderia de autosserviço. Não sei se você sabe o que é uma lavanderia de autosserviço, mas ela é uma lavanderia que você precisa chegar, vai até um totem de pagamento, paga e você tem ali acesso à máquina para lavar e para secar. Então, demorei mais ou menos 2 anos para me estabilizar. Então, em momentos, comprei equipamentos errados, comprei máquinas erradas. Eu confesso que eu não vi uma pessoa ir pior do que eu nesse começo. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Depois desse tempo aí, aprendendo e conhecendo lavanderias ao redor do mundo, eu consegui. As pessoas começaram a perguntar, Tiago, você franquia a sua lavanderia? Você consegue franquear para mim? Aí eu vi que o negócio estava legal. Todo mundo estava querendo um negócio igual, né? Só que aí me bateu na cabeça, né? Falei assim, pô, a gente às vezes pode ser hipócrita numa coisa ou noutra, ninguém é perfeito, mas nisso eu não vou ser hipócrita. Eu comecei a ensinar uma pessoa, ensinar outra pessoa. Até que começaram a aparecer pessoas de fora do meu estado, de outros municípios, inclusive do sul do país, que hoje está a liderança de alunos pelas fortes cheias que tiveram lá. As pessoas não tinham como lavar roupa, né? Então, estão usando muito esse serviço. Mas voltando aqui para a história, então as pessoas começaram a pedir para franquear e eu falei, cara, eu acho que agora é o momento de criar um método que qualquer pessoa consiga montar uma lavanderia de autosserviço em qualquer lugar do país. Tendo em vista que a propaganda no planeta inteiro, e hoje, se vocês traduzirem sites, eu fui em sites poloneses, visitando revistas da Forbes e até sites dos grandes fabricantes de máquinas, eles lá já falam. Nós temos sistemas que você consegue montar sua lavanderia sem depender de ninguém e nem de franquia. Quer dizer, eu estava ensinando uma coisa que já existia meio que nesses meios de comunicação. Bom, começamos ali com alguns
pouquinhos alunos no começo, porque a gente estava estruturando o nosso método, Uhum. né? E ali a gente começou com 20, com 30 lavanderias no país, com 40 se espalhando pelo país, em todos os lugares. E hoje, para resumir essa parte da história, recentemente a gente chegou no 1000º aluno e muito mais de 1000 lavanderias montadas em todo o Brasil. Eu acredito que a gente seja hoje o maior grupo de lavanderias de autosserviço do país, movimentando aí cerca de 50 milhões de reais nesses últimos 1 ano e meio. Certo. Onde que foi a primeira lavanderia sua? Então, eu comecei com as minhas próprias lavanderias, né? Porque Uhum. como é que uma pessoa vai começar a ensinar algo que ela não tem? Então, a primeira lavanderia que eu montei foi no Nordeste do país. Uhum. E essa lavanderia, ela já não existe mais, ela foi vendida. Ela abriu a porta para que eu abrisse hoje e estou chegando próximo aí da 10ª lavanderia no Amazonas. Uhum. Então, as primeiras lavanderias nasceram no Amazonas. As primeiras lavanderias de autosserviço do Lavanderia Sem Franquia nasceram no sul do país. Sim. Então, a gente estava no extremo norte e pessoas do extremo sul falaram: Thiago, como é que você faz para ensinar a gente a montar uma lavanderia? A gente quer ter sucesso e tal. Então, as primeiras lavanderias dos alunos, a gente chama de alunos, né? Uhum. Surgiram no Rio Grande do Sul. Mas nós temos hoje alunos em todos os estados, em todas as capitais do país e em diversos municípios ao redor. Nós temos orgulho de todos os alunos, mas as lavanderias que a gente sabe que houveram maiores níveis de dificuldade foi no Oiapoque, né, que é o extremo norte do Brasil, no Chuí, que é o extremo sul, e em Fernando de Noronha, Uhum. que é uma ilha onde ninguém conseguia ir montar lá. A gente teve que fazer esse esforço para ir de Fernando de Noronha. Você conhece Fernando de Noronha? Sim, sim. E a gente foi lá Uhum. e montou uma lavanderia de autosserviço em Fernando de Noronha, que inclusive eu acredito que colaborou muito para o estado, para o município, para Pernambuco, mas para Fernando de Noronha em si, porque ela diminuiu muito a poluição da cidade através de produtos químicos que eram usados de forma desregrada. Hoje, as lavanderias de autosserviço no país, elas são responsáveis por diminuir o impacto ambiental dentro das residências, já que, normalmente, eu não sei se você faz isso, ou sua mãe fez isso e tal, mas confesso que até eu mesmo fazia, né? A gente ia usar um produto químico, a gente pegava assim o pote e virava ali mais ou menos numa quantidade, né? Numa lavanderia de autosserviço, você tem milimetricamente dosado para a quantidade correta de roupa, usando metade da água que as pessoas utilizam das lavadoras convencionais, com uma lavadora que consegue fazer 100 vezes mais processos na vida útil de uma lavadora comum, ou seja, você consegue fazer 15, 20 mil lavagens com um equipamento desse, enquanto um equipamento de casa faz 280 ciclos só. E aí você já tem que mandar para manutenção. Quer dizer, você junta a sustentabilidade e a produtividade nesse caso. Sustentabilidade, a produtividade, na questão do uso do serviço, que eu gostaria que, se você que está assistindo aqui, você conseguiria até uma lavanderia de autosserviço próximo de você, eu tenho certeza que não tem como não se apaixonar, Sérgio. É assim, o profissionalismo de uma lavanderia de autosserviço bem montada, porque, é claro, tem diversos empresários que, enfim, foram para outros caminhos, né? Sim. E aí não vão montar lavanderias tão legais assim, mas uma lavanderia bem montada da forma correta, quando o cara sabe o que tá fazendo, você fica com um cheiro maravilhoso nas roupas, uma lavagem sem ficar surrando demais as roupas, e um tempo muito, muito curto e alinhado, muitas vezes, a uma espécie de coworking. Então imagina que você, na sua profissão de repórter, em vez de você ficar na sua casa durante 3 ou 4 horas lavando roupa, você pode ir até uma lavanderia de autosserviço, em meia hora você lava, em meia hora você seca, e enquanto isso você tem lá uma mesinha para você ficar trabalhando, fazendo alguma coisa importante, né? É um local muito confortável aí, inclusive, acredito que o brasileiro sempre dá um upgrade nas coisas, né? A lavanderia no Brasil, ela é muito legal. Tem também outros países mais parecidos, a Índia também faz muito isso, mas o Brasil é muito legal porque ele colocou aquela escrivaninha de coworking ali onde você pode ficar trabalhando. Eu achei isso um diferencial. É muito legal no Brasil. Me fala um pouquinho do desenvolvimento da metodologia que você passa para os seus alunos. Como que foi no início? Você se baseou por outras experiências de fora? Como que foi que você montou esse método? É legal essa construção do método, Sérgio, porque quando a gente começou,
A gente começou como muita gente começa, acaba começando errado. Uhum. Depois, a gente começou a descobrir, e não a descobrir, a entender que as ferramentas que estão aí, a gente deve sim, de fato, usar. Então, a gente começou fazendo uma análise de negócio, uma análise do negócio em si. Então, o que que é a análise do negócio? Quando a gente percebeu que as pessoas acabam achando que pontos são muito óbvios. Então, por exemplo, se você quer montar, você vê um posto de gasolina que todo mundo para lá, todo mundo quer montar em posto de gasolina. Uhum. E aí a pessoa vai montar uma lavanderia lá, achando que isso é um local óbvio. Só que quando a gente utiliza o satélite para olhar e para captar diversos dados, por exemplo, densidade demográfica daquele ponto, daquela região ao entorno disso, a idade das pessoas, Hum. enfim, a quantidade de prédios que tem, a quantidade de universidades, enfim, diversos padrões que a gente sabe que são importantes porque a gente passou por esse processo de abrir mais de 1.000 lavanderias, né? Então ele Uhum. foi crescendo sim ao longo do tempo, Sim. mas a gente entendeu a importância do início do método ser na análise de negócio. Então, muitas vezes as pessoas chegam para a gente, entram na nossa metodologia hoje. Amanhã não tinha um local, passou 7, 8 meses procurando, aí amanhã ela já consegue ter um norte. Ela consegue encontrar uma rua onde ela pode abrir o negócio dela e já começar a empreender. Quer dizer, Uhum. depois desse passo, 30 dias depois a lavanderia dela está aberta. Então, esse foi o primeiro passo que grandes empresas fazem isso. Então, na verdade, a gente Uhum. tirou isso também de grandes empresas. Você vai ver Sim. uma McDonald's, ela é montada num lugar estratégico. Você vai ver Uhum. uma Cacau Show, ela é montada num lugar estratégico. Por que que a gente tem que ficar no olhômetro? Por que que a gente tem que decidir? Então, a gente partiu dessa análise de negócio. Depois disso, a gente quis inventar metodologias que facilitassem para que qualquer pessoa fosse capaz de sair, por exemplo, de uma CLT, se isso for a vontade dela, Uhum. e se tornar um empresário. Tá. Então, para isso, a gente precisava trazer os conceitos básicos de cada coisa que tem dentro de uma lavanderia. Então, Uhum. praticamente, nós temos 1.000 alunos e eu acho que 950 nunca tinham trabalhado com lavanderia. Uhum. E mais da metade são funcionários públicos, CLTs, pessoas que queriam uma segunda renda para Certo. viver, né? E acabaram tornando a lavanderia de autosserviço, uma primeira renda. Mas passando da análise de negócio, é preciso a pessoa entender qual é o melhor equipamento Uhum. para cada local. Então imagina que nós estamos em São Paulo e eu vou abrir no centro da cidade. É diferente do equipamento que eu vou abrir na beira do mar, porque o mar Uhum. corrói ali os equipamentos, então a gente precisa saber qual é o equipamento correto. Se eu vou abrir no sul, às vezes eu vou pagar mais imposto e tal. Então a gente criou uma metodologia chamada Mandala da Compra Perfeita. Uhum. Essa mandala é uma lista e é uma figura onde a pessoa consegue se basear ali e ter praticamente a lavanderia, os formatos, quando ela vai comprar cada coisa no tempo correto. Então, às vezes, uma máquina vai chegar depois, um equipamento de pagamento vai chegar antes. Então, a Tá. gente criou essa mandala para a pessoa conseguir equipar toda a lavanderia dela igual esse estúdio. Então, Uhum. primeiro, qual é a primeira coisa que eu vou precisar fazer no estúdio desse? Eu vou primeiro precisar pintar, depois eu vou comprar equipamento A, B, C. Então, a gente criou essa mandala. Certo. Depois disso, a gente criou o terceiro passo, que é a adequação do ponto comercial. Então, uma lavanderia, quando ela é montada, a gente não pode simplesmente montar com as adequações que já existem lá. A gente precisa seguir, né, normas Uhum. que são muito despreparadas hoje no Brasil. Por quê? Porque acaba que a gente vai contratando alguns profissionais que não tomam cuidados que estão nas normas ali da ABNT, enfim, nas Sim. normas da engenharia elétrica, nas normas da engenharia hidráulica. E esses cuidados precisam ser tomados, só que não só nas normas brasileiras, mas nas normas internacionais, para Uhum. você poder manter a qualidade daqueles equipamentos funcionando e para que você também não perca a garantia de um equipamento que não é tão barato, né? Hoje você vai montar uma Uhum. lavanderia de autosserviço, não é uma coisa assim tão barata, mas eu garanto que é o que um diferencial de quem quer se tornar empreendedor. Eu nunca vi nada igual para tornar uma pessoa que não é empreendedora empreendedora e fazer ela lucrar. Uhum. Mas para finalizar ainda, as duas finalizações de uma lavanderia de autosserviço, que é a fase de inauguração. Então a gente mostra para a pessoa como fazer para que a lavanderia dela seja conhecida, tanto em redes sociais, tanto Legal. como que a gente vai organizar ela, colocar um balão na frente e tal, né? E o mais importante de tudo, numa lavanderia de autosserviço,
apesar de ser o maior gasto de tempo aqui conversando contigo, não é nada disso. A coisa mais importante de uma lavanderia de autosserviço é esse quinto passo, que é após a abertura de uma lavanderia. E é onde todo mundo peca muito. Então a gente ensinou as pessoas como fazer as manutenções, como cuidar da pós-lavanderia da forma correta, como conversar com seus clientes e como lidar com as adversidades que vão ocorrer, problemas que podem ocorrer na máquina. O que a gente faz? A gente evita o que acontece nas outras lavanderias. Fica a máquina parada 3, 4, 5 dias, o cliente vai lá, não tem roupa, ele vai na do vizinho. Então, isso faz com que uma lavanderia, e muitos outros fatores fazem com que uma lavanderia não dê certo. Então, a gente ensina a pessoa a resolver esses problemas muito mais rápido, de forma muito mais simples, e aí ela consegue ter um sucesso muito maior na lavanderia dela. Essa última fase é bem delicada, porque muitos dos alunos seus, imagino, não tenham nenhuma experiência com empreendedorismo até abrir a lavanderia. Como vocês fazem para mostrar para esses novos alunos que abriram sua lavanderia a maneira mais correta de gerir o seu negócio ao longo do tempo? Tem duas coisas importantes. Primeiro, depois que a pessoa abre a lavanderia dela, ela continua dentro da mentoria, durante ainda ali 10 meses, 11 meses. Então tem duas metodologias. Ela vai assistir às aulas de pós-abertura de lavanderia e lá ela vai encontrar um erro dela. Então tá por tópico lá, pá, minha máquina, sei lá, parou. Aí máquina parada, ela abre lá, tem 3 motivos. Aí a pessoa vai lá e resolve. Mas se ela não conseguir, a gente trouxe um grupo técnico para dentro do Lavanderia Sem Franquia que a pessoa pode ligar e tirar uma dúvida e falar, cara, aconteceu isso na minha lavanderia, como eu faço para resolver? Então eu costumo dizer que após a abertura da lavanderia não é só um vídeo, na verdade ela é um acompanhamento que vai formar a pessoa ao longo dele. É como se fosse uma criança que completou os 18 anos. Então ali a lavanderia está montada. Depois dos 18 anos você precisa ainda dar uma ajuda para o seu filho, para ele poder ir entendendo como funciona a vida, né? E aí ele começa a tomar mais liberdade. Então é assim que funciona essa pós-abertura de lavanderia. Você vai ter tanto acesso à comunidade de pessoas que montaram lavanderias através de Lavanderia Sem Franquia, que eu acho fantástico, porque você está num grupo de pessoas que são extremamente, vou até falar, agressivas em montar um negócio de alta qualidade. E aí você tem a experiência de todos esses alunos que passaram pelo Lavanderia Sem Franquia e que vão abrindo outras lavanderias. Você tem o grupo técnico também. E você tem acesso às aulas e acesso aos experts também que estão lá dentro. Então é muito tranquilo ali essa pós-abertura de lavanderia. Eu imagino que dos 1000 alunos que você já formou, haja muitos casos de sucesso pelo Brasil, não? Tem muitos, na verdade, hoje a gente não tem alunos sem lucratividade, né? O que a gente fez é trazer uma lucratividade maior do que naturalmente se fazia, mas sem milagre, Sérgio. O negócio que no mundo inteiro funciona assim. O que a gente fez foi trazer o que existia no mundo todo e dizer ao Brasil, vocês estão fazendo errado esse negócio aí. Né? Então hoje a gente tem cerca de 70% de lucratividade na venda mensal de uma lavanderia. Então você vai pegar uma lavanderia franqueada, hoje ela tem 30%, 35% quando ela dá certo. Então hoje quando uma lavanderia, no Lavanderia Sem Franquia, ela vai mal, ela está lucrando 40%. Então, a gente considera que isso é ir mal. A gente considera que isso é ir mal. Então, às vezes, o aluno liga pra gente e fala, ô, Thiago, eu tô vendendo aqui 20 mil reais no terceiro mês. Será que isso é normal? Tô indo bem? Eu falei, mas como, cara? Você tá botando 10 mil de lucro no seu bolso. E você acha que tá indo mal com um investimento de 150 mil? Você tá indo muito bem. Ela fala, não, só pra saber, obrigado e tal. E aí vai passando para as novas fases. Que, inclusive, nós vamos estar trazendo um novo modelo de lavanderia de autosserviço que ele se perpetuou no planeta. E o Brasil, como está um pouco atrás disso, a gente está querendo já trazer essa visão de 5 anos. Então, além da pessoa ter uma lucratividade maior, todo esse apoio técnico, ela vai entendendo como que funcionam essas tendências. Então, só para você entender, Sérgio, a tendência não é feita só pela Lavanderia Sem Franquia, apesar de que a gente tendenciou muito esse mercado no Brasil. Mas a tendência é o seguinte, é você ouvir as fábricas, as empresas, eles dizerem o que eles acham, a gente falar o que a gente acha também, e a gente chegar no consenso e falar, olha, a gente precisa passar para a próxima fase das lavanderias de autosserviço. Elas não serão grandes, elas não serão extremamente lucrativas se a gente não fazer isso. Agora, quando eu falo de lucratividade, Sérgio,
não sei se você perguntou isso. Fala, pô, mas o cara fala muito de lucro, né? O lucro, ele precisa que uma empresa tenha lucro para ela manter seu quadro técnico, seu corpo técnico. Mas eu queria dizer como que uma lavanderia de autosserviço movimenta a economia no país. Uhum. Você tem ali distribuidores químicos, que vai dar emprego para uma penca de gente. Você tem ali equipamentos de máquinas, enfim, que você vai também emprego para muita gente. Aí você vai para sistema de pagamento, você vai para o técnico. Olha, os técnicos no país, tinham muitos técnicos que trabalhavam muito, mas depois da entrada da lavanderia sem franquia, que fomentou esse mercado, duplicou esse mercado, tinha técnicos que ganhavam 2 mil, hoje ganham seus 9, 10 mil reais, fazendo um trabalho técnico bem feito e sustentando a sua família. Nós movimentamos mais de 50 milhões nesses últimos 1 ano e 8 meses. Uhum. E isso foi distribuído para várias áreas. Então, gerou muito emprego, gera muito emprego. Então, a lavanderia de autosserviço tem uma carga por trás dela de pessoas trabalhando para fazer aquilo funcionar sozinho. Sim. Isso está melhorando a economia no sentido, serão 145 bilhões de reais investidos até 2031, segundo a Associação Brasileira de Produtos Químicos, em lavanderias em geral. Então serão bilhões de reais e uma boa parte disso, a gente tem acompanhado esses números no mercado, né? Uma boa parte disso é de lavanderias de autosserviço. Uhum. E o brasileiro tem se mostrado mais receptivo para esse modelo? É isso que eu falo, né? Vou dar uma dica aqui importante, né? Quando a gente começou, Sérgio, as pessoas passavam na rua e a gente falava assim, olha, eu vou te dar uma lavagem. Nem oferecendo uma lavagem a pessoa ia. Eu vou te dar uma lavagem aqui para você experimentar. E aí, o que eu fiz? Quando os clientes iam até a lavanderia, isso lá no começo, eu falava, você tem alguma amiga para chamar? Tem. Eu vou dar um voucher para você e para sua amiga, você traz ela de graça aqui. E quando eu parava para ver, a amiga estava indo mais do que aquela pessoa. Então, assim, essa é uma preocupação no planeta inteiro. E como eu falei para vocês, a Polônia, tem essa reportagem aqui, ela tinha essa mesma preocupação. Ela falava assim, será que os poloneses, que é mais ou menos parecido ali com como a gente lidar aqui. Certo. Isso em 2014. E hoje ela tomou todo o país. As pessoas usam isso na Polônia mais do que usam lavanderia em casa. Nos Estados Unidos, 40% da população utiliza lavanderia de autosserviço. No Brasil, nós estamos com um monte de lavanderia aberta e só 4% da população usa. Todo mundo que abriu da forma correta está tendo lucro. Imagina quando o Brasil aumentar isso e chegar ao nível da Polônia ou chegar ao nível dos Estados Unidos. O que nós temos hoje é só o iniciozinho de lavanderias de autosserviço. A gente pode trazer isso de verdade para o país. Então, as pessoas, elas usam. A gente sabe exatamente quais classes sociais utilizam. E eu vou dizer para você, das pessoas mais pobres, você está dando oportunidade da pessoa não ter que comprar uma máquina. Às vezes a máquina dela quebrou, ela só tem 15 reais no bolso. Como é que ela vai lavar a roupa dela? Né? Às vezes ela vai lavar na mão, às vezes ela nem tem estrutura na casa dela para lavar uma roupa, às vezes ela não tem asfalto lá. Sim. Enfim, as pessoas mais pobres, até pessoas de classe A, utilizam lavanderias de autosserviço. E quanto mais a pessoa tem a necessidade, ou seja, quanto mais próximo da classe C, D, você vê como que elas ficam felizes você tendo a coragem de montar uma lavanderia em locais onde essas pessoas precisam. Então, não é uma coisa de rico, Sérgio. É uma coisa de pessoas que precisam utilizar aquele serviço. E isso a gente desmistificou no país. Então, hoje você está vendo muita lavanderia sendo montada onde? Dentro de favela, dentro de comunidades pobres, dentro de invasões. E trazendo para aquela pessoa qualidade de vida. Ela tem uma roupa cheirosa, boa qualidade, bem lavada. Então, o Brasil está abraçando, e eu vou dizer que talvez seja um dos países que tenha essa cultura mais forte, assim, dos que estão se formando hoje. Então, o Brasil terá uma das culturas mais fortes de lavanderia de autosserviço em pouco tempo e familiarmente. Eles levam a família para dentro da lavanderia, levam os filhos para colocar roupa dentro da máquina, gostam daquele espaço, utilizam aquele espaço porque tem internet, porque você pode trabalhar lá dentro. Então, sim, o Brasil, ele está começando agora e vai estourar no planeta. E quando que a lavanderia sem franquia foi criada? Faz 1 ano e 9 meses, mais ou menos, 1 ano e 10 meses, né? Que a gente entrou com lavanderia sem franquia. E como eu disse há pouco, hoje é o grupo que mais monta lavanderia no país. Eu acho que hoje a franquia que chega
próximo da gente está com a metade desse número, né? Mas faz 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses aí que a gente foi criado. Quais são as perspectivas para os próximos 10 anos, já que vocês já tiveram resultados tão expressivos em tão pouco tempo? A gente espera que os alunos que estão hoje aqui tenham lavanderias 2 ou 3 vezes maiores. Uhum. A gente espera também que entrem pelo menos 5.000 novas lavanderias no Brasil todo, levando em consideração que é um número extremamente baixo, porque eu posso crescer 10 vezes lavanderia no país, né? Mas a gente estima que tenham ali 5, 6 mil novas lavanderias profissionais no país, que vai atender parte da população brasileira, tendo em vista que nós temos mais de 200 milhões de pessoas no Brasil e grande parte dessa população precisa desse serviço. Creio que mais da metade da população brasileira precisa desse serviço. Então, hoje quando a gente vai num hotel, a gente não vê lavanderia próxima dos hotéis. E é uma necessidade real minha. Você não tem necessidade de lavar roupa quando você viaja para outras cidades? Como é que você faz? Se tiver uma lavanderia de autosserviço, você usa. É hoje que as pessoas estão usando. Inclusive, trazendo mais dinheiro para a cidade através do turismo. O turismo da cidade, você tem hoje. Inclusive, em cidades como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente abriu muita lavanderia lá. E nossos alunos não dão conta de atender a população. Imagina que todas as pessoas daquela cidade perderam todos os seus eletrodomésticos, inclusive máquina de lavar. E o que foi que aconteceu com a enchente? Deixou tudo sujo. Então a pessoa precisa ter dignidade para lavar sua roupa. E onde elas encontraram isso? Em lavanderias de autosserviço. E a gente viu muitas lavanderias franqueadas triplicando, quadriplicando o valor, enquanto a gente tentou conversar com os alunos e falei, não aumentem seus valores, façam filas de espera, a gente precisa acolher nesse momento. Então, muitos alunos manteram seus valores, ficaram com filas de 3 dias, filas de 4 dias, com lavanderias funcionando durante 24 horas, ainda estão hoje lavando roupa de pessoas que sofreram da enchente. E a gente observa como que esses alunos foram abençoados hoje, porque os que não aumentaram o valor e ajudaram o próximo, hoje tem pessoas fiéis lá e estão faturando muito legal, cara. Estão fazendo muita grana, assim, e estão trazendo um serviço de qualidade para a população. Que ótimo. Quem estiver interessado em empreender nessa área, como pode entrar em contato contigo, Thiago? Você pode entrar pelo @lavanderia sem franquia, que é o nosso Instagram, né? Ou no site lavanderiasemfranquia.com.br. Lá tem número de telefone, você já consegue se tornar aluno imediatamente também. Então são basicamente esses dois. E a gente tem muito conteúdo gratuito no Instagram para ensinar as pessoas como é que funciona esse negócio. Então você pode estar seguindo ali no YouTube também, Lavanderia Sem Franquia no YouTube. Perfeito. Thiago, gostaria de agradecê-lo por compartilhar a sua história hoje conosco. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a Isto É, que está fazendo um trabalho gigantesco no Brasil, muito importante, e a todos esses alunos também que passaram ao longo desse 1 ano e pouquinho aí pelo Lavanderia Sem Franquia, que se esforçaram, se tornaram empreendedores, pessoas que, sei lá, ganhavam um salário mínimo, né? Eu recebi uma ligação, Sérgio, de uma aluna que falou assim, Thiago, eu ganhava um salário mínimo, né? R$1.400. E hoje eu ganho R$9.400. Que é 8 mil com a minha lavanderia, mas esse salário mínimo aqui, eu sou CLT, ela era funcionária pública, inclusive. Então, quero agradecer a todos esses alunos que trazem esse feedback pra gente, que a gente se sente satisfeito, porque essa é a nossa missão, é tornar centenas e centenas de pessoas, trazer para o empreendedorismo para gerar mais emprego, para gerar mais renda e para gerar ali mais conforto para a população. Obrigado, Perfeito. Sérgio. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.